Ok, pessoal, então estamos aqui para agora estudar as entrelinhas da lição de segunda-feira, dessa sexta lição do segundo trimestre de 2018. Tem como tema a lei e o pecado. E nesse dia da semana, o que nós vamos explorar aqui, primeiro, vamos novamente resgatar o sentido de lei, que é o que dá confusão. Também a questão de pecado, que isso é importante entender. Muitas vezes a gente lê pecado, 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 mas existe uma questão cultural aí na expressão da língua hebraica. E também nós vamos ver uma questão também do jogo de linguagem lá do contexto que Paulo usa em Romanos inteiro, que é o que dá uma confusão tremenda. Na fala do Jair nós vamos trazer aqui uma relação da igreja com a lei e com o pecado. Então fiquem ligados, agora nós vamos começar então com os slides que o Ricardo preparou aqui pra gente. Bom, vamos lá, só vamos recapitular um pouquinho, nós já falamos disso, para a gente ter um raciocínio mais fluido, né? Torá, nomos, né, que normalmente está traduzido em português por lei, é lei no sentido de instrução. Só para a gente recapitular, de onde a gente tira isso. No Novo Testamento a gente vê lá assim, o Messias diz que ele não veio para revogar a lei e os profetas. O que ele está falando? Está falando do Velho Testamento. Está falando a lei, no caso da Torá, os 5 primeiros, os profetas, os demais livros. Então daí é que se conclui isso. Nomos, ele está querendo dizer Torá. Daí a gente tem a lei no sentido de ordem ou mandamento, que é mitzvah, ou no grego entole, lei no sentido do ato sacerdotal, estatuto, ordenança, que é a huka, ou dogma, lei no sentido de função sacerdotal, a mishmeret, ou dikaioma, às vezes também isso aqui é traduzido como justificação. Lei no sentido formal, mishpat ou crima, né, a sentença, o ato executório, e os testemunhos, edá ou martura. O apóstolo Paulo utiliza bastante os testemunhos. Vamos lá, próximo slide. Tá, agora vai ser importante para quando a gente for falar de pecado. Hamartia é a expressão grega. Hamartia significa errar o alvo. Alguns falam que pecado involuntário, a gente encontra em Romanos, em Coríntios, em Tiago. O hebraico é hatá, errar o alvo, pecado moral ou cerimonial involuntário. A gente encontra lá em Êxodo 20. Aqui a gente tem já um esboço, mais ou menos, da ideia, vamos dizer assim. Aqui o hebraico, né, o pecado, o hatá, é o pecado. Aqui a expressão hebraica e aqui a expressão grega hamartia. Significam a mesma coisa, errar o alvo. E por que é que eu então falei de lei lá atrás? Agora o que a gente vai entender. Vai lá, Luz, passa o próximo slide. Está aqui. Torá. A raiz da palavra Torá é aqui, ó, lirot. A raiz da palavra Torá ilustra a ideia de acertar o alvo depois de jogar ou atirar alguma coisa. Então por que hamartia e hatá? Justamente porque a instrução nos mostra como acertar o alvo. Então aí a gente vê os dois lados opostos, né, vamos dizer assim. Vamos para o próximo slide. Agora uma outra expressão, aqui a expressão hebraica tar, vaguear ou extraviar. E o grego paratoma, que significa cair de lado, figurativamente apostatar ou desviar-se do caminho. Aqui já é um pouco diferente. Aqui a pessoa está no caminho correto, mas ela se desvia. Paratoma, vamos lembrar disso. Também é sinônimo da próxima palavra que nós vamos trabalhar aqui. Vamos lá. Agora é o grego parabases, que significa ultrapassar uma linha proibida. Aqui é geralmente empregado com Adão, né? Ele ultrapassou uma linha proibida, no caso Adão e Eva. Expressão hebraica aqui é hagar, errar ou extraviar-se, como a ovelha ela extravia. Agora a questão do apóstolo Paulo aqui, do pecado. O apóstolo Paulo, ele começa a trabalhar no livro de Romanos com a expressão hamartia, quando ele fala dos gentios. Ele utiliza hamartia, 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 hamartia. E depois, quando ele começa a falar dos judeus, que eles tinham a Torá, eles tinham a instrução, ele começa a utilizar a expressão paratoma e começa a utilizar a expressão parabases. Então veja bem, um pecado sem a instrução utilizava uma expressão mais genérica, hamartia. Eles erravam o alvo, mas eles também não tinham como acertar o alvo, porque eles não tinham a Torá, não tinham a instrução. Agora os judeus, diferente. Os judeus, o pecado deles é diferente. Eles tinham a Torá nas mãos, mas eles também não tinham como acertar, mas eles também não acertavam o alvo. E o apóstolo Paulo conclui no capítulo 3 dizendo que ninguém é justo, não há nenhum justo sequer.
depois começa a trabalhar com falar de Abraão e começa a falar de Adão e o pecado de Adão. E aí onde vem aquele jogo de linguagem que nós trabalhamos logo a seguir, que é mais ou menos que nós trabalhamos no tema de domingo, se não me engano, que é como então o ser humano faz para obedecer. Pega a instrução, coloca na mente, vai haver um conflito com a lei da carne. Esse conflito da lei da carne é resolvido pelo Espírito de Cristo. Apenas Cristo é que vai nos conseguir acertar o alvo. É o Espírito de Cristo que nos faz acertar o alvo, que no caso é a lei, que no caso é a Torá. E eu volto. Tcharam! Como é importante entender, né? Ou seja, às vezes você vê lá pecado, você põe tudo no mesmo balaio, né? Tudo é pecado. Não, existem vários pecados, sem instrução, com instrução, por rebeldia, pecado voluntário. Isso é importante, pessoal, para a gente entender o que a palavra de Deus quer dizer para cada um de nós hoje. Continuando ainda sobre a lei e pecado, o assunto de segunda-feira, agora o que nós queremos explorar nas entrelinhas é qual que é o papel então da igreja diante, né, dessa lei, dessa Torá, ou realmente dos mandamentos, dessa instrução e do pecado, ou seja, quando a pessoa erra por N razões. Qual é o papel da igreja então, Jair? Olha, o papel da igreja seria igual de um hospital. Recentemente eu li no Facebook de um amigo, no hospital todos são iguais. No hospital todos, lá tem os doentes terminais, os doentes que estão com processo de saúde começando, com tratamento. Lá entra pobre, lá entra rico, lá entra negro, lá entra o japonês, lá entra o amarelo. Todos são iguais. E o mais interessante, que num ambiente desse, a pessoa, o seu coração está puro, porque ela quer a cura, e para a cura ela se entrega para Deus, ela abre o seu coração para Deus. Então, o hospital é um ambiente que deveria ser igual à igreja. A igreja deve acolher, né, os pecadores, a igreja deve perdoar, a igreja deve curar, né. Tudo aquilo que o hospital faz para o ser humano, a igreja também deveria fazer. Ou seja, o que o hospital faz para o corpo, né, a igreja deveria fazer para o espírito. Para o espírito. Então esse é o papel da igreja, ser um hospital de Deus na terra. Legal. Ser um instrutor, né? E só me permita aproveitar a fala do Jair e um ponto que eu esqueci aqui e deixei para trás. Um outro jogo de duas palavras que o apóstolo Paulo também usa. Ele utiliza a expressão nomos para lei da graça e lei das obras, a Torá da graça e a Torá das obras. O que significa a Torá das obras? A Torá das obras é a parcela do Pentateuco que fala das obras, e a outra parcela é a parcela do Pentateuco que fala que tipifica aquilo que Cristo iria fazer por nós, que é a Torá da graça. Aquilo que o Jair está falando, a igreja é um hospital. Geralmente a igreja, a pessoa se converte, né? E a pessoa começa a achar, porque ela parou de beber, porque ela parou de fumar, porque ela parou de, sei lá, disso, aquilo, e começa a olhar a Torá das obras e começa a achar, eu cumpro a Torá das obras, eu consigo me salvar. E ela não percebe que o nome disso, o apóstolo Paulo fala em Gálatas, é cair da graça, porque ela para de olhar a Torá da graça, que é o que Cristo faz por nós, cumpre a lei por nós, da forma adequada para adquirir salvação, mas salvação para nós, é um sacrifício expiatório, uma troca. Existem várias fases, né? Porque primeiro que a pessoa era um pecador pleno, vamos dizer, um pecador sem instrução. Recebeu a instrução, ele se reconhece pecador, mas ainda assim não vai ser santo trasladado para o céu. E ele não consegue cumprir a Torá das obras para se salvar. A Torá que nos salva é a Torá da graça. É o que justamente retrata o sacrifício de Cristo na cruz. E o que a gente tem trabalhado aqui no canal e as lições dos trimestres anteriores, que é um processo. Um processo. É um processo. Santificação. Então seria como na analogia do hospital, você entra doente, entra um processo, e às vezes você está lá doente de novo. Você volta a ficar doente. Você volta a ficar doente, a igreja vai lá, te acolhe, cura, né? Que coisa, pessoal, realmente precisa do Espírito Santo, porque a gente tem uma paciência muito curta, né? Às vezes uma intolerância com os irmãos, e às vezes eu vejo, e o que é importante, acho que só faltou essa fala talvez aqui no vídeo, a igreja, ela está então para auxiliar, para curar e não para julgar. Exatamente. Porque teoricamente quem julgar
É Deus. Deus. É Deus que vai julgar a pessoa. Difícil, hein, Ricardo? Difícil. Nós temos umas barreiras aí nas nossas comunidades, porque foi interessante na lição anterior, a gente estava falando sobre os tipos, né? Os essênios, os zelotes, né? Os fariseus, saduceus, e às vezes a gente entra em conflito com esse pessoal que realmente quer tornar... E o apóstolo Paulo, ele fala claramente que a Torá das obras, ela serve para mostrar o quão perdido nós estamos. Exatamente. Então a Torá das obras não serve para salvação, ela serve para nos mostrar que nós somos pecadores. E se a pessoa olha a Torá das obras e não reconhece o quão pecador ela é, corre o risco de cair da graça. Exatamente. E ficar a vida inteira tentando cumprir a Torá das obras, sem olhar para a Torá. Ou fingindo que está cumprindo. Fingindo, né? Porque o interior só Deus sabe. Pessoal, essas foram as entrelinhas, então, de segunda-feira. Novamente fica o apelo, se inscreva no canal, acione o sininho, curta os vídeos, comente e compartilhe aí no WhatsApp esses vídeos mais curtos com seus amigos. Nos vemos então nas próximas entrelinhas de terça-feira.